Fala galera, Bernardo falando, mais uma vez diretamente do androidplace.blog.br. Estou trazendo para vocês hoje o Samsung Galaxy Note 2. Vamos fazer aqui um rápido unboxing e em seguida vamos ligar o aparelho e falar um pouquinho das funcionalidades desse modelo de 5.5 polegadas. Aqui. Bom, a caixa traz o aparelho, guia rápido, cabo USB para sincronismo e também para carregamento, fone de ouvido intra-auricular, com controle aqui de, ver se eu consigo focar, controle de atendimento e também volume, igual do Samsung Galaxy S3, também é assim. Os modelos anteriores não são, só tem o botão para atender. Vou botar de volta aqui na caixa. E as borrachinhas aí para poder trocar e usar aí da melhor forma possível. Vou voltar aqui com os itens aqui para a caixa e vamos falar um pouquinho do telefone. Bom pessoal, a princípio a gente tem aquela impressão do Galaxy Note 2 ser um pouco acima da média no quesito tamanho. Realmente ele é. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas e a resolução dessa tela é 1280 por 720, a resolução HD. A tela é Super AMOLED, vem protegida aí com Corning Gorilla Glass. Para o Galaxy Note 2, a versão do Gorilla Glass, se eu não me engano, é também versão 2. Na parte frontal do aparelho nós temos aqui alto-falante, sensores aqui em cima, luz de notificação e câmera de 1.9 megapixel, botão Home aqui embaixo, botão físico, né, como todos sabem aí, praticamente toda a família Galaxy ela traz o botão físico Home. Na lateral esquerda nós temos aqui os botões, aqui, vou tentar focar melhor, os botões de volume. Na parte de baixo, entrada para o cabo micro USB, microfone, e aqui o encaixe da S Pen, que fica embutida no aparelho. Na parte de trás, aqui embaixo, saída de som, parte de cima, câmera de 8 megapixels com um flash tipo LED, parte de cima aqui, entrada para fone de ouvido e também um segundo microfone, e na lateral direita o botão de power. Bom, falando das dimensões, como eu falei, essa tela tem 5.5 polegadas, o Galaxy Note 2 ele possui 151 milímetros de altura, são 15 centímetros, né? 80 milímetros de largura e espessura de 9,4 milímetros. Ele pesa 180 gramas. Tenho aqui o meu celular de uso, que é o Galaxy S3, para quem acha ele grande. Então aqui a nível de comparação vocês já podem notar a diferença de tamanho entre os smartphones. Vou colocar aqui um do lado do outro, colocar aqui uma maneira melhor, um em cima do outro, para ter essa ideia do que o Galaxy Note 2
tem de tamanho a mais. Dá para perceber. A espessura, os dois são semelhantes, então o Note 2, nesse caso, aí é bem fino, o S3 também é fininho, mas o que faz aí o pessoal tomar uma decisão em relação a tamanho, quem não gosta, vai se sentir um pouquinho incomodado. Eu uso o S3 e eu digo para vocês que o Note 2 seria uma escolha razoável para upgrade por conta das configurações que são superiores. Vamos falar um pouquinho delas aqui enquanto eu ligo o telefone. Bom, além da câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 1.9, a resolução de tela e tamanho eu já citei, né, 1280 por 720, a tela Super AMOLED HD. Ele possui aí conexão Wi-Fi. Nós temos uma bateria para segurar essa tela desse tamanho, processamento e memória. A bateria tem uma capacidade de 3.100 mAh. Então o fabricante promete aí uma utilização de conversação em até 19 horas de uso. Eu utilizei o Note 2 como meu celular principal durante uns dias e ele realmente durou aí mais de um dia com praticamente as notificações todas ligadas. Então é uma bateria bem bacana, tem uma capacidade aí de autonomia elevada. O Note 2 ele possui um processador quad-core de 1.6 GHz, o do S3 é um quad-core de 1.4, então tem aí uma velocidade superior no processamento, e traz também memória RAM de 2 GB, e eu acho que é aí que faz toda a diferença. Quem acompanha o blog aí já deve ter escutado eu falar diversas vezes sobre a memória RAM. Sempre falei, não precisa aumentar tanto o processador, só aumenta a memória RAM que tudo fica melhor. Mas como esse daqui já vem com mais processamento, um quad-core de 1.6 GHz e a memória RAM de 2 GB, ele realmente voa abaixo em todas as funções a que ele se propõe. Desbloquear aqui a tela, mostrar para vocês a fluidez que ele as transições de tela, né, são bem fluidas. Nós temos aqui a interface TouchWiz da Samsung, interface padrão TouchWiz, que uns gostam, outros não. Eu já estou bem acostumado a usar ela no S3. Na realidade, eu uso a TouchWiz desde o Galaxy S. Peguei o Galaxy S, depois peguei o Galaxy S2, estou com o Galaxy S3. Voltando aqui ao telefone, falando aqui da interface TouchWiz, ela é padrão em praticamente toda a linha Galaxy. Nós temos aí desde do mais básico até o top, que atualmente é o Galaxy Note 2, que está aí dentre o nicho de smartphone, apesar do tamanho ser um pouco, destoar um pouco do tamanho padrão para smartphone. Ele é maior, mas faz realmente diferença no dia a dia, principalmente para quem usa para trabalho, leitura de e-mails, precisa de agilidade. Realmente a tela maior faz uma diferença e um ganho de produtividade considerável. Falando aqui um pouquinho dos aplicativos, uma coisa aqui que eu já instalei alguns aplicativos aqui para teste, mas eu notei um certo exagero na parte de aplicativos pré-instalados, porque nós temos quase 50 aplicativos já pré-instalados e não vejo por que a necessidade de tantos aplicativos. Aqui, mostrando para vocês aqui as configurações do aparelho, nós temos armazenamento de 16 GB, mas tem aqui indicado espaço total de 10 GB, 10.36 GB de armazenamento disponível,
sendo que um aparelho com 16 GB nós temos aí com esses 50 aplicativos mais o Android praticamente 4.5 GB de aplicativo pré-instalado e sistema Android. Então, mas de qualquer maneira, nós temos aí bastante espaço disponível, mesmo porque nós temos a possibilidade de expansão através de um cartão micro SD de até 64 GB. Então é espaço que não acaba mais. Falando aqui sobre a versão do Android, nós temos instalado a versão 4.1.2, deixa eu focar aqui melhor, versão 4.1.2, parte de atualização, ele não tem atualizações. A Suite Premium, nós já temos aqui função de 2 aplicativos em tela, né? A chamada multijanela, que é uma função que depois que eu atualizei o Galaxy S3, essa função também veio a existir. É uma função muito interessante. Nós podemos aqui dividir a tela em 2 janelas. Que é bem interessante. De um lado você tem a leitura de e-mail, de outro você tem aqui o Facebook. Então, se você quer, por exemplo, acessar uma informação no Facebook, copiar um texto, alguma coisa e já criar aqui um e-mail e enviar esse e-mail para a pessoa com aquela indicação que você pegou de uma tela para outra, essa é uma função excelente. Vamos sair aqui. A gente pode inverter as janelas. Olha a velocidade que ele faz isso. Ou então simplesmente voltar para uma das janelas. Você ativa essa função através da tecla voltar. Você fica pressionando ela um pouquinho. Ela exibe a janela e você pressiona novamente. E ela some com essa abinha aqui da lateral que fica escondida. Essa aba a gente pode colocar aonde a gente quiser, se for conveniente para a gente. Bem interessante. Agora o diferencial, falando todas essas informações que eu já falei em relação ao aparelho, a princípio, se comparado ao S3, nós temos aí um aumento de memória, um aumento de processamento e de tela. Mas o grande diferencial do Galaxy Note 2 é a utilização da S Pen. Quando nós tiramos a S Pen do encaixe dela no smartphone, ele já nos traz uma janela personalizada, vou tentar mostrar para vocês aqui, com essa indicação. Da mesma maneira que quando nós encaixamos o fone de ouvido, é exibida para a gente uma tela totalmente personalizada com a parte multimídia. Então, quando a gente destaca a S Pen do Galaxy Note 2, é essa tela aqui que aparece, dê asas à sua imaginação, nos mostrando uma lista de opções, nos mostrando uma lista de aplicativos compatíveis com a S Pen. Escolhi aqui uma cor para mostrar para vocês aqui como que ela funciona. Ela tem um toque muito preciso. Se vocês puderem notar, deixa eu apagar aqui para mostrar mais de perto, uma coisa que eu achei muito interessante, os pontos de pressão são super precisos. Quando nós tocamos de leve, ela faz um risco fino, e quando nós pressionamos com um pouco mais de força, ela faz um risco mais forte. Então, é muito, muito preciso. Nós conseguimos fazer várias coisas, e uma delas é escrever texto à mão livre, e o reconhecimento de caracteres é ligado. Vou escrever aqui, ó.
Android Place. E ela mostra aqui em cima o texto escrito. Vamos apagar aqui o desenho. E tá lá o texto escrito, mas temos também aqui o teclado. Normalmente esse teclado funciona com aquele formato swipe. Tem uma função interessante no teclado. Vou encaixar aqui a S Pen novamente. Vamos sair daqui. Ele salvou automaticamente a nota que eu fiz. Vamos voltando aqui. Muita gente fala em relação ao tamanho do smartphone e com isso a possibilidade de utilizar o teclado com uma mão apenas fica complicado. Mas ele tem aqui uma solução interessante para isso, que eu vou mostrar para vocês aqui nas configurações, que é o seguinte. Nós temos aqui, vou ver aqui onde é que é a opção aqui, operação com uma mão. Nós temos aqui teclado Samsung. E aí, ao tentar escrever novamente uma nova nota, você percebe que o teclado não está ocupando mais a tela toda do Note 2. Basta com que, se você escreve com a mão direita, você utiliza o teclado desse lado, e se você escreve com a mão esquerda, você utiliza desse lado, sem problema nenhum, sem maiores problemas. Mas realmente é um smartphone para se usar com as duas mãos ou com a S Pen. Vendo? Eu tiro ela, automaticamente ele vai para aquela janela de funções da S Pen. Você consegue navegar normalmente utilizando ela. E existem funções específicas para a utilização dela que são bem interessantes de serem citadas.